Boa tarde. Hoje nós vamos aprender português, produção de texto. Para você ter uma boa produção de texto, você precisa imaginação, organização, elaboração e finalização. Imaginação é a descrição e a introdução do texto. A organização é o desenvolvimento e a argumentação do texto. E a elaboração é o corpo, a parte principal do texto. A finalização é o encerramento e a conclusão. Vamos começar. Para você ter uma boa produção de texto, você precisa dominar a arte da escrita. Isto é, escrever corretamente. É um trabalho que exige prática e dedicação. No entanto, deve conhecer seu lado teórico. Você precisa saber português, você precisa saber gramática, você precisa saber ortografia para ter uma boa produção de texto. Isto tudo é importante. Primeiro, a simplicidade do texto é importante. Fazer uma coisa simples, não precisa ser nada muito elaborado, nada com palavras difíceis, nada com... O texto precisa ser simples, certo? Use as palavras conhecidas, aquelas que você já conhece, certo? Se você for fazer um texto, você procure... eu quero fazer um texto com uma palavra bem difícil. Mas antes de você fazer uma palavra bem difícil, você tem que ir no dicionário, procurar saber qual o significado daquela palavra para poder você escrever, para não colocar no texto uma palavra que não esteja de acordo com o resto do texto. Por isso, essa palavra precisa ser adequada. Use a concordância verbal. Isso quer dizer o quê? Se meu sujeito está no singular, o meu verbo tem que estar no singular. Eu não posso botar uma palavra com o meu sujeito no singular e o verbo no plural. Isso não está correto. Isso aí o texto já não vai ficar legal. O texto precisa de clareza. Você tem que ser bem claro naquilo que você está escrevendo, para que a pessoa possa entender. Porque se você colocar uma ideia no papel e essa ideia você não conseguir desenvolver, a pessoa não vai ficar entendendo. Porque tem pessoas que começam com um assunto, aí pula para outro assunto diferente, depois para um terceiro assunto diferente. Então aí já fica meio confuso o texto. Para que o texto seja correto, ele precisa ser bem claro, certo? Então o segredo está em não deixar nada sem ser entendido, certo? Tudo que você for escrever, você faça num rascunho, leia e veja se a pessoa dá para compreender. Se você tiver dúvida, peça para a mamãe ler. Aí ela vai ler e vai ver, será que a mamãe conseguiu entender o que você quis passar com esse texto? E o terceiro ponto é a objetividade, certo? Você tem que ser objetivo naquilo que você está querendo dizer. Você tem que expressar o máximo do conteúdo do seu texto da maneira, de forma que ele esteja, certo, entendido. Tem que ser
tudo organizado de forma que dê para ser entendido. O quarto ponto é a unidade, certo? A unidade do texto. O texto deve ter uma unidade, por isso, pode ser longo, pode ser curto, pode ser médio, mas ele tem que ser traçado de maneira coerente. O que é coerente? É maneira de que possa ser entendido. É a maneira que dá o sentido ao texto. Isso quer dizer coerente, a maneira que dá sentido ao texto. Porque se eu fizer um texto de maneira que com vários assuntos diferentes, aí a pessoa vai dizer, nossa, esse texto não tem sentido, quer dizer que ele não é coerente, certo? Então ele tem que ser do começo até o final, de maneira que a pessoa entenda e seja o mesmo assunto. Não pode mudar de assunto sem que o texto peça 2, 3 assuntos. Se o texto pede apenas um assunto, você tem que falar do mesmo assunto do começo ao final. Agora vamos falar o que é coerência. A coerência é, entre todas as partes do texto, é o fator principal, é aquele que mostra que você escreve bem, certo? Que você tá, que tem sentido aquilo que você está falando. Para isso, precisa organizar as ideias primeiro. Você tem que primeiro pensar, por isso que eu falei lá no começo da imaginação. Você tem que pensar, raciocinar, elaborar e depois colocar no papel. Então você precisa fazer de forma que as ideias se completem uma com a outra, ok? E por último tem a ênfase. A ênfase do texto procura chamar atenção naquilo que você está querendo falar. Então, um assunto, então você tem que ver, chamar mais atenção para aquele assunto, colocar uma palavra forte que relacione com aquele assunto para chamar atenção para ele. Isso acontece logo no início do texto, tá ok? Agora nós vamos falar um pouco da narração. A narração é um texto de